Agora nós vamos estudar as propriedades operatórias de logaritmos. Eu vou trabalhar sempre com bases reais, positivas, diferentes de 0 e diferentes de 1. Eu vou falar de logaritmandos sempre positivos e diferentes de 0, e quando aparecer essa constante k, vai ser sempre um número real. A primeira propriedade de logaritmo diz que log de x vezes y numa base b é o log de x na base b mais o log de y na base b. Eu gosto de associar isso com propriedades de potência. Quando você tem um produto de potências de mesma base, você soma os expoentes. Como o log é um expoente, a gente tem que somar o log do x com o log do y, mantendo a base b. Agora, como a gente pode fazer uma justificativa mais formal para essa propriedade ser verdade? Eu vou chamar o log de x na base b de uma letra, por exemplo, p. Aplicando a definição de logaritmo, b elevado a p tem que ser igual a x. Vou fazer a mesma coisa agora com o log de y na base b. Eu vou chamar o log de y na base b de outra letra, por exemplo, q. E aí, aplicando a definição de logaritmo, a gente vai ter que b elevado a q tem que ser igual a y. Como a gente quer o log de x vezes y, eu vou multiplicar isso aqui. O que seria x vezes y? Seria x, que é b elevado a p, vezes y, que é b elevado a q. Ou seja, x vezes y é igual a b elevado a p mais q. E aí, a gente pode aplicar a definição de logaritmo ao contrário aqui. O log nessa base b, desse resultado, que é x vezes y, tem que dar o expoente, que é p mais q. Ou seja, b elevado a p mais q é igual a x vezes y. E quem é p? P é o log de x na base b. E q é o log de y na base b. Ou seja, o log de x vezes y na base b tem que ser igual a p, que é isso, mais q, que é isso. E essa é a propriedade que a gente queria demonstrar. Agora, como a gente pode usar isso? Vamos a um exemplo. Se log de 2 é aproximadamente 0,301 e log de 3 é aproximadamente 0,477, como eu posso fazer para calcular o log de 6? 6 é a mesma coisa, se eu fatorar, que 2 vezes 3. Pela propriedade, sempre que eu tenho log de um produto, eu posso separar em log de x mais log de y, mantendo a base. Essa base aqui, como não tem nada escrito, é a base 10. Então, eu posso separar o log de 2 vezes 3 como log de 2 na base 10, mais log de 3 na base 10. Essa base não precisava ter escrito. Só que no enunciado, ele já me deu o valor aproximado do log de 2, que é 0,301. Ele também já me deu o valor aproximado do log de 3, que é 0,477. Agora é só somar 0,301 com mais 0,477 dá 0,778. Esse é o log de 6. Segunda propriedade de logaritmo. Log de x sobre y na base b é o log de x na base b menos o log de y na base b. Bem, se a gente viu que o log de x vezes y somava, analogamente, a gente pode entender que o log de x sobre y vai diminuir o resultado dos logaritmos. Como a gente pode fazer uma justificativa formal para isso ser verdade? Eu posso usar o mesmo método que eu utilizei para provar o log de x vezes y, que é, eu vou pegar o log de x da base b e igualar a uma constante, por exemplo, p, e vou pegar o log de y na base b e vou igualar a outra constante, por exemplo, q. E aí eu vou aplicar a definição de logaritmo em ambos. P elevado a q é igual a x, e também vou aplicar a definição de logaritmo no log de y. B elevado a q é igual a y. Agora, como eu quero calcular o log de x sobre y, eu vou calcular quanto vale x dividido por y. Seria b elevado a p dividido por b elevado a q. X sobre y é igual a b elevado a propriedade, divisão de potências de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes, p menos q.
E aí eu posso aplicar a definição de logaritmo ao contrário. O log da mesma base da minha potência, o logaritmando é o resultado e a resposta é o expoente. Olha, você pode reaplicar a definição de logaritmo para ver se está certinho. B elevado a P menos Q é igual a x sobre y, certinho. Agora, é só você lembrar que quem você chamou de P? O log de x na base B. Quem você chamou de Q? O log de y na base B. Então, a gente demonstrou que o log de x sobre y na base B é sempre o log de x na base B menos o log de y na base B. Agora, a gente vai fazer um exemplo para entender como que a gente pode usar essa propriedade. Se log de 2 é aproximadamente 0,301, qual o log de 5? Como não tem base nenhuma, o log de 5 ao qual ele se refere é o log de 5 na base 10. A gente tem que tentar reescrever esse 5 como alguma multiplicação ou alguma divisão de dois números que eu conheça o log. Nesse caso, uma saída interessante é escrever o 5 como 10 dividido por 2. Por quê? Porque a base que eu estou usando é 10. Então, o log de 10 na base 10, eu sei que vai dar 1. Ou seja, eu sei o resultado do log de 10 na base 10. E o log de 2 na base 10 foi dado no enunciado. E aí, a gente pode usar a propriedade que a gente acabou de demonstrar, dizendo que o log de 10 dividido por 2 é a mesma coisa que o log de 10 menos o log de 2. Eu sei que quando não tem base escrita é 10. 10 elevado a quanto dá o próprio 10? 1. Log de A na base A dá sempre 1. E o log de 2 foi dado no enunciado, 0,301 aproximadamente. Então, isso vai dar 0,699. Agora vamos para a terceira propriedade de logaritmo. Log de x elevado a k na base b é k, que é o expoentezinho do x, vezes o log de x na base b. Por que que isso acontece? Por que que isso é verdade? O que seria log de x elevado a k na base b? Seria a mesma coisa que o log de x vezes tananã, vezes x na base b. E aí eu teria aqui um total de k fatores. Pela propriedade do produto, o log do produto é a soma dos logs, ou seja, log de x vezes tananã vezes x seria o log de x na base b, mais o log de x na base b, mais o log desse x na base b, mais 3 pontinhos, mais o log de x na base b. Como eu tenho k fatores x, eu teria aqui k parcelas log de x na base b. Ou seja, o que eu tenho aqui é k vezes o log de x na base b. Vamos a um exemplo. Se o log de 2 é aproximadamente 0,301, o log de 1024 é quanto? A primeira coisa que a gente tem a fazer é fatorar o 1024. Vai ficar por 2 é 512, por 2 é 256, por 2 é 128, por 2 é 64, por 2 é 32, por 2 é 16, que por 2 é 8, que por 2 é 4, que por 2 é 2, que por 2 é 1. Ou seja, 1024 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o log de 1024 é exatamente igual ao log de 2 elevado a 10. E aí a gente pode usar essa propriedade, que eu chamo carinhosamente de peteleco. A gente pega esse expoente e peteleca para frente. Fica 10 vezes o log de 2. E o log de 2 foi dado no enunciado, que é 0,301. 10 vezes 0,301 vai dar 3,01. E essa é a resposta. Agora vamos a um segundo exemplo. Se log de 2 é aproximadamente 0,301 e o log de 3 é aproximadamente 0,477, quanto que é o log de 12? A primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar esse 12 para tentar reescrever ele como um produto.
12 dá para dividir por 2, que é 6, que dá para dividir por 2, que é 3, que dá para dividir por 3, que é 1. Então, aqui a gente sabe que o log de 12 é a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado vezes 3. E aí, a gente pode separar isso, né? Porque a gente tem um log do produto. Então, a gente pode usar a primeira propriedade de logaritmo que a gente aprendeu, que o log de x vezes y é o log de x mais o log de y, mantendo a base. Aqui a base é 10, né? Então, vai ficar o log de 2 ao quadrado, na base 10, mais o log de 3, na mesma base, que é a base 10. Agora, eu posso usar a propriedade do peteleco. Se eu tenho um expoente aqui, ó, eu posso petelecar ele para frente. Log de 2 ao quadrado é 2 vezes o log de 2. Agora sim, eu posso usar as aproximações dadas no enunciado. Vai ficar 2 vezes o log de 2, que foi dado 0,301, mais o log de 3, que foi dado 0,477. Lembrando que a gente tem que fazer o produto primeiro. 2 vezes 0,301 dá 0,602, mais 0,477, isso vai dar 1,079. Eu acho interessante a gente perceber o quanto esse resultado faz sentido, porque 12 é um pouquinho maior que 10. O log de 10 na base 10 daria 1. O log de 12 na base 10 tem que dar um pouco mais que 1. No caso, a gente descobriu que é aproximadamente 1,079.